Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Domi, mais um episódio de Acertei na Mosca Quando? Meus sucessos como empreendedor. Estou compartilhando com você aqui e se você não assistiu outro desse episódio do Acertei na Mosca ou Quebrei a Cara, significa isso. Na realidade, pouco tempo atrás eu recebi uma pergunta de um jovem de 15 anos, um adolescente, que me disse: Domi, qual foi o teu maior erro como empreendedor até hoje? E essa grande pergunta, feita por um jovem, me inspirou a construir uma série de episódios, de vídeos, de podcasts relacionados a meus fracassos e meus sucessos como empreendedor. Então eu chamo dos meus vídeos, de meus episódios de fracassos como Quebrei a Cara, e chamo os episódios de quando deu sucesso, como empreendedor, então como Acertei na Mosca. E hoje vou compartilhar com você mais um episódio do Acertei na Mosca. Meu sucesso como empreendedor era o ano de 1984, olha só, 1984, e eu era sócio numa empresa de engenharia. E nós participávamos aqui na região da Grande Porto Alegre na construção do trem metropolitano. A gente fazia obras complementares, não éramos uma empresa muito grande, mas a gente atuava nas obras complementares do trem metropolitano. E aquela época nos chamaram para uma concorrência, e essa concorrência era muito peculiar, porque aonde o trem ia fazer a manobra, no fim da linha, tinha várias casas da antiga rede ferroviária federal. E essas casas eram de madeira, eram casas muito antigas, tipo 50, 60 anos de idade. Então eles nos chamaram para participar dessa concorrência, onde nós tínhamos que deslocar 8 ou 9 casas, remover elas daquele lugar onde elas iriam, seria a linha de fazer a manobra dos trens, e levar para determinado lugar, tipo assim, a 600, 800 metros dali, numa outra localização, construir a parte civil, que era banheiros, essa coisa toda, mas era para evitar o máximo de perda na mudança, na desmontagem, montagem das casas, para que elas pudessem ter um mínimo de custo nessa transformação, nessa mudança. E aí a gente recebeu lá, e essas obras públicas têm um padrão, desvio padrão, tem um valor mínimo de concorrência e assim por diante. E o Domi ficou estudando aquilo, fiquei pensando naquela concorrência de como resolver isso, que fosse de uma forma rápida, que tivesse o mínimo de perda no desmanche dessas casas, nessa mudança delas, e que pudesse então nos dar um ganho adicional, ofertando um preço mais competitivo. E naquela época eu tinha um grande amigo e conhecido que conhecia tudo de transporte rodoviário. E eu, como convivia com ele, eu sabia que existia uma tal de lagartixa. O que é lagartixa? Lagartixas são aquelas carretas bem baixinhas que os caminhões transportam, que carregam máquinas escavadeiras, esses grandes equipamentos pesados. E aí eu fiquei pensando, mas fui lá conversar com ele, perguntei, e se a gente... Fui lá, até me lembro, convidei ele para olhar junto às casas, disse, olha, tem uma ideia, se a gente pudesse botar essa lagartixa embaixo das casas e transportar a casa inteira para fazer essa mudança, como seria? E ele ficou curioso com aquilo e disse, olha, é viável, vamos lá olhar. Chegando lá, como era uma região mais baixa onde essas casas se instalavam, elas tinham os pilares de tijolos, então realmente não dava para entrar a lagartixa embaixo, mas como ele conhecia do meio, ele disse, não, mas isso aqui a gente usa um macaco hidráulico, sobe as casas, entra a lagartixa embaixo, calça ela direitinho e transporta. É curto, é 500, 700 metros, fomos fazer o roteiro aonde tinha que se transportar as casas, se olhou que alguns fios de energia elétrica teriam que ser cortados pela companhia de eletricidade, porque senão iam arrebentar naquele trajeto, e bolamos isso. E aí fomos atrás da tal lagartixa que tinha numa cidade ao lado, conversei com a pessoa, fui lá, levei ele de novo, ele me deu um orçamento, eu topo esse desafio. 8, 9 casas, ele orçou lá, imaginou que no final de semana ele conseguiria fazer toda essa mudança, e foi o Domi preparar então a concorrência para levar junto aos trens metropolitanos.
Eis que, chegando lá, o nosso valor ficou 30% mais baixo do que os outros 5, 6 concorrentes. E nós estávamos nos comprometendo a entregar 30 dias antes da concorrência. O que ficou todo mundo assim, esse cara é louco, ele vai quebrar com essa ideia, né? Com essa proposta, porque até então ninguém sabia da ideia que eu tinha tido. E ok, naturalmente, dentro dos parâmetros que a gente já sabia, de orçamento mínimo e tudo mais, levamos a concorrência, ganhamos a concorrência. E os engenheiros, inclusive, conversaram com nós antes, disseram, olha, mas como é que vocês vão fazer isso? E aí a gente fez uma reunião com eles, trouxe inclusive o responsável pela empresa de transporte e explicamos qual era a sacada. E eles ficaram assim, gostaram, mas ficou aquela grande interrogação. Esse maluco aí, isso vai destruir uma casa dessas, né? E vai ser pior do que desmontá-la. Mas pior que não. A gente me lembra como se fosse hoje, que era uma quinta-feira santa, né? Que já estava meio pessoal de feriado. A gente combinou, essa empresa de transporte combinou de quinta até domingo, ele ia naqueles 4 dias transportar as 8 casas. E dito e feito, combinamos com a companhia de eletricidade, eles vieram, nem precisou cortar fios, eles ficaram acompanhando todos esses dias o transporte, movimentando os fios lá, para não atrapalhar inclusive a vizinhança, e deu tudo muito certo. E nós conseguimos entregar com 35 dias antes, tendo uma rentabilidade incrível, foi mais de 80% de lucro naquela concorrência, o que nos ajudou a capitalizar muito bem a nossa empresa num momento que era bem desafiador à época. Então, a sacada aqui que eu quero compartilhar com você é que a gente tem que olhar outras formas de resolver as situações que ocorrem, que muitas vezes a gente está dentro dela e entende que só tem um caminho, e quando a gente olhar para o lado, a gente pode pensar em outras alternativas que pode nos dar maior rentabilidade e um ganho enorme em termos de tempo também, o que foi fatal, foi fundamental nesse negócio. Então, essa é a sacada de hoje, é um sucesso que eu guardo até hoje, como um carinho muito grande, porque sempre que eu tenho um grande desafio, eu disse, vem cá, como é que eu resolvi aquele lá? Vamos pensar um pouquinho, e aí começa a vir uma série de ideias novas que a gente tem que estar aberto para poder ouvir a nossa voz interior aqui e repercutir isso de como você vai traduzir isso em resultados. Legal? Se você tem um comentário ou alguma pergunta sobre esse episódio, ou ainda sobre um desafio que você está vivenciando na sua carreira de líder ou no seu negócio, deixa aqui embaixo que eu leio todos e pode se tornar um próximo episódio do Pergunte ao Domi. Aqui nesse canal que você está me assistindo tem um link para você se inscrever, se ainda não se inscreveu, na jornada do Líder Pro. Durante o mês de agosto agora, você vai ter uma série de vídeos, uma série de materiais para você baixar e imprimir se quiser, para você desenvolver e duplicar a sua liderança, para multiplicar seus resultados. O meu desafio é que você possa ter resultados 6 vezes maiores nos próximos 6 meses. Vem comigo, se inscreve para a jornada do Líder Pro. Eu quero ver você duplicar a sua liderança e multiplicar seus resultados. Te vejo amanhã no próximo episódio do Pergunte ao Domi.